Senhoras e senhores, com vocês, Ramon Cunha. É isso aí! Vamos aprender um pouquinho da cultura surda. Sim, cultura são costumes. Isso é o que faz o ser humano ser humano. Porque a cultura, você pode ver através dos países, ou até mesmo dos estados, ou regiões do próprio estado. Os costumes daquela localidade, se a gente for ver em âmbito mundial, como é a Ásia, como é a África, a Europa, na América. Na América existem vários tipos de cultura, a própria América do Sul. Se você ver o Brasil, existem várias culturas dentro do Brasil também. Regiões, Norte, Nordeste. No Sul, o próprio Rio Grande do Sul tem uma cultura muito forte e muito marcada por adereços, por costumes, pela própria língua. Aí, a gente pensa nos surdos. Os surdos, eles têm uma cultura? Uma cultura? Olha só, o sinal de cultura surda. Sim, os surdos possuem uma cultura, pois eles têm uma forma diferente de ver o mundo. Afinal de contas, eles não utilizam os ouvidos para percepção, e sim os olhos, a forma como eles enxergam o mundo, como eles entendem as coisas. É claro que difere muito de região para região também. O surdo do Rio Grande do Sul pode ter a cultura de tomar um chimarrão e fazer um churrasco, mas o surdo do Rio Grande do Norte pode ter a cultura de ir para a praia e tomar água de coco. Sim, são culturas regionais. Por isso pode-se dizer que o surdo ele é multicultural. Não apenas adere à própria cultura surda dele, mas também às culturas da região ou das regiões que ele pode morar. Surdo, ele tem a percepção de mundo diferente, muitas vezes, da nossa. Às vezes, pode ser uma percepção muito aguçada pela visão. É claro que você consegue ter a sua própria cultura, o seu ritmo de vida, a forma como você vê o mundo. Você pode ouvir, você pode ver, você pode falar. Isso cria uma cultura. E os surdos, eles têm uma percepção diferente também. Afinal de contas, o idioma que eles se comunicam é através de sinais, da língua de sinais. Dentro da cultura, existe o que se chama de identidades. E as identidades, muitas vezes, elas são variadas. Porque pode ser surdos que foram criados no meio de ouvintes, que não teve contato com a língua brasileira de sinais, é formada uma cultura. Se ele desde criança tem contato com língua de sinais, com seus pares, por assim dizer, com referências de adultos surdos, essa criança vai se tornar um adolescente, um adulto com outro tipo de cultura. Também surdos que antes eram ouvintes e se tornaram surdos aprendendo a língua de sinais. Ou alguns surdos que não querem saber da língua de sinais, querem aprender a oralizar, usar o aparelho ou um implante coclear. Falando nisso, o implante coclear é uma cirurgia que alguns surdos fazem para poder ouvir. A voz muitas vezes é robotizada, mas depende muito do tratamento que vai fazer com fono e o tipo de cirurgia que vai fazer, se é de um ouvido, 2 ouvidos, ou a idade que se vai fazer esse implante coclear também, que se forma um outro tipo de cultura. Então, os surdos eles têm a sua própria cultura e chamamos ela de cultura surda. Até eu vou deixar no link alguns tópicos de livros importantes para entender a respeito da cultura surda. Carlos Scliar, O Olhar sobre a Cultura Surda, e também A Cultura Surda, da Karen Strobel, que fala a respeito da cultura, da identidade dos surdos. Karen Strobel é uma surda professora da UFSC, dos cursos de Letras Libras, e ela fala muito a respeito disso também. E é interessante se aprofundar. Uma forma de você entender também a cultura surda, vou deixar no link também, alguns filmes para você assistir e compreender um pouquinho mais a cultura surda. Como é que é a convivência com o surdo?
Eu já tive a experiência de ter surdos ao meu redor todos os dias, conviver com surdo todos os dias. Não só no trabalho, mas em casa ou indo para lugares como shopping. E isso faz você entender realmente o que é a cultura surda. Mas voltando aos filmes, por exemplo, nós temos o filme que até eu vou fazer as descrições embaixo. Você procura, se tiver em alguma plataforma, ou aluga virtualmente para você assistir. Ou busca aí de alguém para poder assistir. Um dos primeiros filmes que eu recomendo é E Seu Nome é Jonas. O nome do filme é E Seu Nome é Jonas, feito nos anos 70. É muito interessante porque traz uma trajetória de vida de uma criança surda, suas concepções de mundo, seu entendimento da cultura. Muito interessante também. Depois dos anos 80, eles fizeram um filme ali em 86, Os Filhos do Silêncio. Os Filhos do Silêncio, a atriz, ela foi indicada ao Oscar e ganhou o Oscar como melhor atriz no Oscar de 1986. É uma história fabulosa também, de um surdo e um professor de surdos, a menina surda, o professor que se apaixonam, ficam juntos, e aí você vê realmente a cultura surda e a cultura ouvinte tendo os choques, que isso existe também. Quando as culturas são diferentes, há choques nesse sentido. Nos anos 90, Mr. Holland, Professor Adorável, vou só indicar aí uns 4 filmes para vocês assistirem. É claro que existe muito mais, certo? Mr. Holland, o Professor Adorável, um professor de música que cria um filho surdo. Então, quais são essas dificuldades por ser música, som e ter um filho surdo? Os desafios aí dos anos 90. Mais para frente, aí, os anos de 2010, acredito eu, a família Bélier. A família Bélier é feita de um pai surdo, a mãe surda, o filho surdo e a menina ouvinte, que gosta muito de música também. É um filme francês, muito legal e muito interessante também para assistir. É a família Bélier. Esses 4 filmes aí são muito interessantes. Para vocês assistirem algo muito legal, também é a Crisálida, ou Crisálida, que é uma série de Santa Catarina, do pessoal da UFSC, que é filmado dentro da UFSC também, mas existem atores, claro, de outros lugares que fazem essa série aí, são poucos episódios, está na Netflix. É muito interessante também vocês assistirem. É a primeira série de surdos no Brasil e você pode assistir e entender um pouquinho mais da cultura surda. É algo muito interessante também. É uma forma de você compreender mais e ter um contato maior com a cultura surda. É claro que agora é só a gente fazer uma explanação breve, básica, sobre a cultura e sobre a identidade. Mais aprofundamento você pode dar uma olhada também em alguns materiais que eu deixar para você dar uma estudada, dar uma lida e compreender também. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.